pessoal, estamos aqui com a professora da Universidade Federal de Mato Grosso, da Faculdade de Educação Física, realizando o nosso podcast com a temática Educação Física enquanto área da linguagem. Então a gente já agradece, professora, de antemão sua participação aqui nesse podcast e a gente vai estar realizando algumas perguntas sobre a Educação Física enquanto área da linguagem. Então na primeira pergunta, professora, fale sobre a Educação Física escolar enquanto linguagem. Bom, a princípio, eu agradecer o convite de vocês, né? É um prazer poder discutir esse tipo de temática aqui que aborda mais do que uma disciplina, aborda a nossa contextualização aí no mundo da educação física, né? Falar sobre educação física enquanto área de linguagem. Bom, isso aí é dizer que, na verdade, a educação física sempre esteve na área de linguagem. O que foi feito agora foi uma alocação, né, da educação física quando surgiram os movimentos da cultura corporal de movimento. Movimentos que eu digo dos autores falando sobre a cultura corporal de movimento. Então, eu entendo que a educação física sempre esteve e deveria estar alocada na área das linguagens. Então a gente já parte para a segunda pergunta, né, professora, que eu acho que você também já acabou dando a resposta. Se, na sua opinião, a educação física ela se encontra na área da linguagem e se você concorda ou discorda. Tá, o que eu posso acrescentar aqui? Eu concordo, apesar de que em alguns momentos alguns docentes tirem o corpo do eixo central do processo de ensino-aprendizagem. O que é isso? Às vezes não. Em muitos momentos eu percebo muitos docentes querendo se referir ao impacto cultural de qualquer tipo de conteúdo que a educação física venha a ofertar. O que mais? Ao impacto sobre diferentes camadas sociais desses conteúdos e passam a refletir muito mais do que usar a prática do movimento para refletir sobre isso. Então, como eu quero, em suma, né, dizer isso? Às vezes os professores sentam e ficam conversando muito, refletindo muito sobre conteúdos da educação física, principalmente esses impactos, como eu disse, culturais, e isso não sai de uma maneira como eu entendo, tá? Outras pessoas podem entender diferente, como eu entendo que seria natural em uma aula que houvesse mais prática com o corpo. Então, dentro de uma mesma aula que você está ali, sei lá, uma aula de jogos, por exemplo, essas questões surgem, elas são discutidas, mas está todo mundo atuando, realizando ações motoras e principalmente toda vez que a gente realiza uma ação motora, essa ação é cognitiva e ela é interativa com outros sujeitos, né? E aí essas questões da reflexão, quando os professores param e ficam conversando com os alunos sentados, isso não entra na minha cabeça porque é muito tempo para refletir, ainda mais em se pensando que, vou falar educação no contexto da educação física escolar, como eu já até comentei com vocês, a gente tem no máximo 80 aulas por ano. Das 80, se a gente conseguir chegar, sei lá, 50, já é muito, dadas as festividades da escola, dados muitos acontecimentos que existem na escola. E aí eu acho que deveríamos aproveitar mais a fala do corpo em movimento do que a fala somente da reflexão mental, digamos assim. Então a gente já parte para a terceira pergunta, professora. Cite alguns exemplos das possibilidades da educação física escolar enquanto linguagem. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Esses exemplos são, conforme ao que se estuda sobre cultura corporal de movimento, ou conforme exemplos, sei lá, práticos que eu vivencio, porque são coisas diferentes. Eu acredito que pode ser os dois, professora, nesse momento. Pode ser qual a senhora achar mais adequado. Tá, então, exemplos de possibilidades da educação física enquanto linguagem.
Tá, eu vou então citar o que é mais próximo de mim, né? Eu sou uma professora da área dos esportes. Então, por exemplo, eu já fiz um campeonato universitário de taco, não só para a FEF, mas em um fim de semana um campeonato universitário de taco. Então foi algo muito bacana, porque não reuniu somente uma comunidade dentro da outra, mas assim várias comunidades, inclusive com a participação de componentes ali no jogo de fora. Tinha acadêmica com pai, tinha professores, tinha gente de distintos setores, digamos assim, não só da FEF. Então, durante esse evento, as discussões que ocorreram ali foram muito positivas no trato do objeto ou do conteúdo que estava sendo ofertado ali, né, como taco. Por exemplo, o pai dessa menina que, salvo engano, era a pessoa mais velha dali, ele estava contando como ele jogava o taco na época que ele era criança, como é que eram as regras, se eram iguais, se eram diferentes daquelas regras ali, né? Nós abordamos também, porque foi um dia de muito calor, toda a questão ambiental para a prática, não só relacionada ao momento do dia, né, que era um dia muito quente e tal, mas isso aí nos levou a outras discussões até de cuidados com o meio ambiente e tal. Então, como eu disse para vocês antes, a própria prática ela nos leva a refletir em várias coisas, né? Falamos o quão fácil é jogar, um esporte que você praticamente ele já é um esporte adaptado, com materiais adaptados, né? E isso faz com que a gente aumente a inclusão dos participantes ali. Então, acho que esse é um bom exemplo, assim. Tem mais, mas esse é um exemplo que me veio à cabeça. Tranquilo, professora. E a gente já vai partindo para a última pergunta. Você conhece ou já atuou em algum trabalho, projeto, pesquisa, extensão, orientação ou aborda em suas aulas esse tema em específico? E se não atuou, sugere uma proposta. Tá. Então, eu tenho dois exemplos para dar. Tá? O primeiro deles é que eu já atuei num projeto bem grande no Ministério do Esporte durante 8 anos, com capacitação de professores, e a gente trabalhou bastante com algo que é extremamente interessante, que vem da teoria de Vygotsky, que a gente trabalha bastante os signos, e está bem ligado à lógica da cultura, né? Apesar de Vygotsky não ter nada a ver com a educação física, ele tem muito a ver. Então, nessas capacitações eu trabalhava muito o significado das ações práticas que a gente exercia com atividades esportivas. Para variar, estou falando especificamente de esporte. Então, o quanto a gente consegue promover e otimizar o reconhecimento de signos dentro do jogo, a relação disso com os nossos processos cognitivos e o nosso conhecimento prévio que já trazemos, né? E a relação desse significado com o momento em que estamos ali e para além do momento em que estamos ali. Por quê? Porque nesse projeto, esses professores que eu capacitava, em 98%, isso estou falando de Brasil inteiro, em 98% dos casos, esses projetos eram realizados em comunidades de risco, né? Crianças em risco social, seja em favelas e por aí vai, né? Cidades com pouca oferta de atividades no contraturno, escolar. Então, isso foi um momento bem legal. E eu creio que os professores tenham curtido, né, a forma com que o desenvolvimento desse projeto foi se incorporando. Bom, por outro lado, você me perguntou se nas minhas aulas eu penso nisso, né, e aplico a educação física enquanto linguagem. Aí eu vou
usar como exemplo vocês novamente, que vocês são meus alunos na Pedagogia de Esporte 1, e nós estamos vendo agora vários métodos de ensino, né? Inclusive amanhã a gente tem uma aula prática sobre o Sport Education, um modelo de educação esportiva, e nessa aula vocês vão atuar numa magnitude bem mais ampla do que a prática pela prática. Vocês serão construtores da prática que vocês farão ali. É claro que o professor ele tem que ter uma intenção do que ele pretende ensinar, né? Não adianta o professor chegar lá e falar assim, olha, então vocês vão fazer a prática que vocês querem. Mas a lógica desse método de ensino, assim como outros vários métodos de ensino, o TGFU, o modelo desenvolvimentista da RINC, assim como outros, que a gente tem mais uns 10 ali na Espanha, essa é a lógica da gente colocar esse aluno não somente no centro do processo, porque isso é uma coisa para mim mais batida do que milkshake. Muita gente tem essa falácia, mas não sabe colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. Mas eu creio que eu trabalho isso bastante, dando autonomia para os alunos, sob o ponto de vista das decisões que eles tomam. Abro sempre momentos na aula para que nós discutamos, seja aqui na graduação, né? Eu estou falando agora de graduação, de nível de graduação. O porquê que a gente está fazendo aquilo, se aquilo dá certo no nosso contexto, se aquilo dá certo em outro contexto, e por que não daria certo em outro contexto. Por exemplo, às vezes eu já fui, em outros momentos, né, no passado, já fui criticada por alunos assim, professora, aqui para a senhora é fácil, a senhora tem uma quadra emborrachada, coberta, um ginásio maravilhoso, 20, 30 bolas de handball, quem dera, né? Eu comprei 10 no meu bolso, agora que chegaram bolas novas. E aí para a senhora é fácil, aí chega lá na escola, a gente mal tem um material, né? Eu falei, não, por isso não. Aí eu tirei todas as bolas e dei uma aula inteira sem bola, só com o corpo, como vocês também já fizeram uma prática comigo só com o corpo, né? Então, eu acho que eu consigo trabalhar, que eu compreendo o corpo como linguagem, e principalmente eu busco essa lógica do significado das ações práticas que estão sendo realizadas ali para esse sujeito, seja ele um aluno da graduação, seja ele uma criança. E essa contextualização para além do significado que está ligado ao quanto eu me aproprio da cultura, o quanto eu posso modificar a cultura, eu creio que isso também emerge. E aí, só para finalizar, eu vou te dar um exemplo. Tá? Na disciplina de handball, eu uso um método de ensino, que é um método do conceito recreativo do jogo, que não é nada mais, nada menos do que a transferência de uma ação de movimento de um esporte para outro. Então, eu uso o passe do backhand do frisbee para ensinar o passe do handball lá no handball. E eu sempre faço essas inserções porque é importante que a gente trafegue esses conhecimentos dentro de várias disciplinas. Enfim, depois disso, um grupo de alunos desse semestre quis fazer um festival de frisbee. E eles, organizando o festival de frisbee, me pediram uma ajuda meio que logística para eles montarem um festival de frisbee para a comunidade acadêmica. Então, eu entendo que o frisbee, por mais que eu tenha usado para um processo, trouxe para eles uma vontade, uma motivação, um significado de que eles se sentiriam bem e queriam agregar outras pessoas ali, né? E, além disso, o frisbee, se a gente pensar em comunidades ou pessoas que têm maior ou menor nível socioeconômico, né, é algo que pode ser utilizado também, o objeto, como adaptado. E existem maneiras de se fazer isso. Então, eu acho que eu consigo trafegar, né? Apesar de ver que muitos professores têm preconceito comigo, porque acham que porque eu trabalho esporte eu tenho um pensamento, digamos assim, extremista, de rendimento, algo do tipo. Mas é totalmente ao contrário a forma com que eu penso. Apesar de também gostar de esporte e rendimento,
mas isso é discutido no momento quando se ensina esporte de rendimento. Então a gente agradece, professora, novamente aqui sua participação em mais um episódio do podcast, ou melhor, PodFef. Obrigada.